amiguinhos. Olá, amiguinhas. Esse aqui é o Westcast. Meu nome é Alexander Waverly. Seção 1 da Anchor, entrada pelo Del Flória. E a palavra secreta de hoje é Kigugla Mugla. Tá certo? A gente trouxe um cara que é mestre em ciências políticas, o Marcelo Suano, que escreveu esse livro aqui, Como Destruir o Brasil. Opa. Cai bem. É o que ocorrerá em breve nos cinemas. Eu estou aí com o Edilson Salgueiro, meu grande companheiro aqui, obrigado. De bancada, de mesa. Muito obrigado. Mas, Marcelo, muito obrigado por você ter vindo, por ter levado a sério o nosso programa aqui, porque aqui a gente é muito à vontade. Que bom. E aqui, Como Destruir um País? Uma aventura socialista na Venezuela. Eu me enganei aquela hora. Então, Marcelo, tudo certo? Olha, primeiro eu vou começar agradecendo. Tem como levar a sério? É óbvio. Porque não é um espaço qualquer. É um espaço que tem respeito, credibilidade. As pessoas procuram exatamente porque vão encontrar indivíduos que tentam trazer os fatos. Eu sempre falo que neutralidade não existe, ninguém é neutro. Mas você pode tentar ser imparcial, se não é neutro. Mas se ainda assim você fizer parte de um grupo, você pode tentar ser isento. Se você não consegue ser isento porque está envolvido, você tem um dever que é o que norteia tudo. Você tem o dever de ser honesto intelectualmente. Como é que você é honesto intelectualmente? Traz os fatos, apresenta com transparência e deixa as pessoas olharem. Cada um use a sua perspectiva, cada um use o seu lado, mas o fato tem que ser apresentado. Por exemplo, eu não vejo honestidade intelectual em indivíduos que querem dizer assim: um policial matou um cidadão de bem que estava em tal local e estava entregando pizza. Aí bota só o busto da pessoa. Aí quando você pega a foto inteira, você deveria botar a foto inteira. Realmente, eu não deveria estar entregando pizza em uma pizzaria artesanal, porque a pizza tem forma de fuzil. Entendeu? Então, isso é honestidade intelectual. Tecnologia. Isso é honestidade intelectual. Coloca tudo e deixa as pessoas observarem e chegarem à sua conclusão. Então, por isso, esse é o dado. As pessoas buscam porque encontram honestidade intelectual. E eu me sinto muito honrado. Existe esse papo de que eu acho assustador, a pós-verdade, né? Que pós-verdade, cara? A verdade é verdade, é um fato, né? Só dizendo, isso aí que eu citei é uma construção minha poética. Eu nunca ouvi isso acontecendo em lugar nenhum no Brasil e no mundo. Dado um fato como esse. Não, mas eu já vi coisas parecidas na imprensa. Essas descrições. Assim, entregador de pizza com, eu nunca vi. Com um fuzil. Pô, que pizza é essa, né? É uma pizzaria artesanal. Pelo amor de Deus. Bom, bem-vindo, viu? Obrigado aí pela gentileza. Eu queria entender como é que foi a construção do livro, Suano. Como é que você fez para chegar em todas essas páginas aí? Como é que foi essa história? Olha, é bem interessante. Eu tenho uma empresa de consultoria que acho que foi a primeira consultoria de exclusivamente de relações internacionais criada no Brasil. Né? Nós criamos em 2007. Quando chegou 2009, nós construímos um canal que se tornou o principal portal de relações internacionais até um determinado período. Por quê? Porque nós só falávamos de relações internacionais, 6 artigos por dia, chegamos a ter quase 100 articulistas. Né? E ali eu escrevia 2 artigos por semana sobre a Venezuela, porque eu acompanhava o que estava acontecendo na Venezuela. Acompanhava diuturnamente. Por qual razão? Porque desde o início, quando eu vi o surgimento do bolivarianismo, sempre ficava uma grande dúvida na minha cabeça. O que é esse bolivarianismo? Ele é marxista? Qual é a origem? Ele é socialista? Ele quer fazer uma implantação de um regime socialista, regime comunista na Venezuela? Por que Bolívar? Por exemplo, hoje o Leopoldo Lopes deve se jogar contra a parede, porque o Leopoldo Lopes, eu creio que ele é sobrinho, bisneto ou trineto de Simão Bolívar. Como é que usa o nome de Simão Bolívar para criar uma doutrina socialista ou para se associar a uma doutrina socialista, sabendo que o Simão Bolívar, inclusive, ele foi criticado até pelo Engels. Dizia que o Simão Bolívar jamais representaria aquilo que o marxismo queria. E aí eu comecei a estudar e comecei a acompanhar com vários jornais americanos, jornais venezuelanos, jornais da América Latina e jornais europeus, para dizer o que ocorre lá. E aí eu escrevia.
Quando chegou 2015, me convidaram para escrever um livro sobre o bolivarianismo e acabou abandonando a ideia, respondendo 10 perguntas sobre o que era o bolivarianismo para eu explicar teoricamente. Eu achei que seria uma coisa tão chata, né? Pô, como é que... Foi implantado quando? Que eu esqueci. O bolivarianismo, ele começou com a eleição em 99, que assume o Hugo Chávez, depois ele faz uma constituinte e a partir de 2000 ele começa a implantar o modelo. Tá. Né? Ele vai e implanta um modelo com um caráter bem assistencialista do início. E ele conseguiu sucesso porque ele fez um conjunto de bolsas que ele dava para a sociedade, mas ele aplicou essas bolsas de uma maneira distinta, que foram chamadas Missões Bolivarianas 2000. O que eram as Missões Bolivarianas 2000? Ele pegava, reunia médicos, por exemplo, e dizia assim, temos que resolver o problema das cataratas. Os médicos iam para as periferias e faziam 100 mil cirurgias de cataratas. Isso é maravilhoso. Só tem um detalhe, isso é assistencialismo que faz o seguinte, dá um peixe, mas não tira a pessoa da condição de pedir o peixe, ao invés de trabalhar. Só que isso é uma missão, ele fez várias missões. Ele encantou o povo naquele primeiro momento, mas ele adotou uma perspectiva de que seria, para eu manter esse critério de assistencialismo, tudo tem que ser concentrado no Estado. E para ser concentrado no Estado, ele sabia que a Venezuela não tinha muita coisa. O que a Venezuela produzia? Commodities, em especial hidrocarbonetos, e as pessoas fazem uma brincadeira, dizendo a beleza do seu povo, Misses Universo. Não produzia mais nada. Era isso que a Venezuela produzia, de que poderia trazer realmente capital, são os hidrocarbonetos. Aí, o que fazia? Ele percebe que ele tinha que concentrar no Estado, aí vem um processo de total, tomar conta da PDVSA e coloca a PDVSA, eu diria que como uma holding. O que é a PDVSA? Petróleo de Venezuela S.A. É a empresa que controla, mas tornou uma holding para controlar toda a economia da Venezuela. Então a PDVSA ela controlava supermercados, caminhões, feiras, tudo que se pode imaginar, a PDVSA tomava conta. A PDVSA chegou a ter milhares de diretores. Que tipo de tribo é essa em que você só tem cacique, não tem índio? Por quê? Porque, na realidade, ele foi uma forma de tomar conta da economia. Isso tem um teto. Ora, qual era o teto? Enquanto estava no boom do petróleo, muito dinheiro sobrando. Mas o Hugo Chávez, ele matou uma charada. E eu falo isso até admirando, por mais que muitas pessoas me identificaram como, eu diria assim, não um inimigo, mas um adversário figadal das ideias dele. Mas eu tenho que admirar, qual foi a charada que ele matou? Ele percebeu o seguinte, ora, eu não tenho capacidade de diversificar a indústria, pulverizar, diversificar a economia. Por quê? Porque o modelo que ele adotou tinha que ter tudo concentrado no Estado. Aí o que ele faz? Ele usa o dinheiro daquele boom que teve, todo o capital que ele conseguiu acumular. Com o petróleo. Com o petróleo, isso. E sai, para alguns seria comprando aliados na América do Sul. Para outros fazendo políticas, diplomacia pública e fazendo aliados. E ele foi fazendo investimentos. Por exemplo, ele deu $1 milhão para uma empresa, para uma, como é que fala, aquele bloco de carnaval? Não, escola de samba. Para uma escola de samba no Brasil. É verdade. Para falar sobre ele. $1 milhão? $1 milhão. É o que foi anunciado na época pelos jornais. Foi aproximadamente isso. Ou seja, ele foi e ele botou muito dinheiro. O problema com o Zelaya em Honduras. Qual é o problema? Que não vai dar tempo, mas para explicar, eu acompanhei todo o problema do Zelaya. Desde 2 anos antes, quando o Zelaya foi eleito, ou 3 anos antes, quando o Zelaya foi eleito, por uma eleição muito suspeita, até, não foi o golpe, mas foi uma retirada dele, porque ele estava cometendo um crime contra a Constituição de Honduras. Mas o que ele botou, o Hugo Chávez botou $258 milhões para o Zelaya. Para o Zelaya fazer uma política, e entrou ali. Em vários outros países. Não foi só lá. Ele comprou o título da dívida pública da Argentina, que não valia nada. E ele foi lá $1 bilhão. Colocou a Argentina na esfera dele. Qual foi a charada que o Hugo Chávez matou? Se eu não tenho nenhuma diversidade industrial e a minha economia está limitada, como é que eu faço para ter o protagonismo? Aplica-se a tese da integração e eu vou ser o norteador ideológico desta integração. A partir daí eu uso os países que já têm uma indústria e uma economia mais diversificada para nos inserir na cadeia produtiva global. Exatamente.
Mas ele é seria... sofisticado para um paraquedista, ele era um paraquedista. Por incrível que pareça, eu vou astuto, né? Ele é astuto. Ele era muito astuto. O professor Oliveira, que estávamos conversando antes, eu fui aluno e fui orientando o professor Oliveira no meu mestrado e no meu doutorado. E lá, ele sempre conversava, ele dizia, Suano, sempre tenta entender o teu adversário. No dia que você conseguir admirar o teu adversário, ele está derrotado. Então, eu sempre tentei entender, buscar quais foram os ganhos que ele teve, ou seja, qual era a estratégia dele. Estrategicamente, ele foi brilhante. O problema todo é que essa estratégia era para concentrar poder. E ele destruiu a sua sociedade. Em todos os aspectos. Todos os aspectos, a sociedade venezuelana foi destruída. E é tão curioso que até mesmo a escolha do Nicolás Maduro como vice-presidente, lá o vice-presidente não é eleito numa chapa. Ele é escolhido e apontado a dedo pelo presidente depois de ser eleito. Até a escolha do Nicolás Maduro foi porque ele queria um indivíduo que nunca fosse fazer sombra a ele. Num dos primeiros capítulos aqui do livro, eu até falo, por que ele escolheu o Maduro? Porque o Maduro era considerado um cara mediano, era considerado um burocrata, tinha vindo dos sindicatos, cumpria ordens literalmente que eram dadas, e o Hugo Chávez olhava, esse cara nunca vai brilhar e fazer sombra para mim. E o Hugo Chávez tinha medo de duas outras personalidades lá. Um deles era um cara chamado Diosdado Cabello. Sim, sim. Ele morria de medo desse cara, porque esse cara teve junto desde quando o Hugo Chávez tentou um golpe de Estado em 92. Ele sabia tudo. Né? Sabia, e era militar também. Né? Ou seja, o Hugo Chávez, ele era bem astuto. Era muito inteligente. Depois, até se tiver tempo, por exemplo, na capa do livro aqui, tem um disco voador. Sabe qual é a história do disco voador? Tá um pouco apagadinho. Eu me lembro do passarinho, mas não do disco voador. O disco voador foi muito curioso. Quando o Hugo Chávez fez essa declaração, eu olhava, eu ria, dizer... Mesmo que seja ridículo, ele foi brilhante. Vou dizer por quê. Ele queria mostrar que o socialismo era o final da história. Ou seja, a história caminhava para o socialismo e para o comunismo. Perfeito. Bem marxista. Bem marxista. Porque ele estudou o marxismo quando ele era oficial e foi mandado para o interior para resolver o problema de alguns grupos guerrilheiros. E lá ele teve acesso com populações carentes e teve acesso também a leituras de livros marxistas. Foi assim que ele foi se tornando marxista. Sim. Mas qual era a jogada? Ele acreditava tanto nisso que uma vez fizeram a pergunta para ele sobre Marte. Ele disse, sim, eu acredito que houve vida em Marte. Mas o capitalismo tomou conta de Marte e o imperialismo destruiu o planeta e a vida em Marte. Aí, quando ele fez isso, eu escrevi um artigo. Inacreditável. Não pode. Isso tem gravado. Isso tem gravado. Já viveu coisas parecidas? Olha, tem gravado. Eu escrevi o artigo quando eu ouvi isso, que eu não parava e disse, olha... O Hugo Chávez, ele é tão astuto que ele repetiu Posadas indo além. Quem era o Posadas? Posadas é um trotskista da década de 60. Isso é trotskismo, né? Ele era um trotskista da década de 60 que perguntaram para o J. Posadas se ele acreditava em disco voador. Aí ele falou, bem, se existe disco voador, significa que a sociedade está avançada. Se a sociedade está avançada, significa que ela já alcançou o comunismo. Se ela já alcançou o comunismo, então os discos voadores vieram para cá para auxiliar na revolução proletária na Terra. Aí o pessoal dizia, ele inventou a luta de classes interplanetária. Aí eu dizia assim, o Hugo Chávez inventou o imperialismo intergaláctico. Foi um artigo que eu escrevi fazendo uma gozação com ele. Mas eu me lembro, você estudou na FEFELESH também. Sim. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. E eu me lembro, acho que eu até já falei aqui, que eu me lembro de um trotskista falando isso como se fosse ideia dele. Ele falou, não, super porque se teve, então houve uma luta de classes em Marte. Ele falou isso aí. Era Posadas, é isso aí. É isso mesmo. E assim, só dando um parênteses no seu livro, você estudando lá, eu estudei durante 2 anos e meio. E passei em uma matéria. Minha vocação para ciências humanas era um negócio tão absurdo. A sensação de isolamento que você tem lá, você se torna um ser artificial. Você está longe de tudo. Eu só ia para o Rei das Batidas e voltava. Era a única coisa que a gente fazia lá. Você não sei, como é que você escapou disso? Olha, isso é muito curioso. Por exemplo, eu vim de formação em escola militar.
É mesmo? Eu sou, por exemplo, no meu doutorado, meu mestrado e doutorado em ciência política, ele foi sobre o pensamento militar brasileiro. Então, eu sempre fui um admirador, por exemplo, e tentando entender a construção da doutrina de segurança nacional, que as pessoas dizem que é americana. Não é. A nossa doutrina foi construída no Brasil com um conjunto de sociólogos da década dos 30 e uma personalidade militar, foi o mestrado, eu reconstruí o pensamento dele, que é o general Góes Monteiro, que criou uma doutrina de desenvolvimento. Por que eu estou dizendo isso? Eu sempre me posicionei à direita, mas eu nunca gostei muito de governo. Sabe? Eu sempre acho que o governante ele é um empregado que deveria andar de cabeça baixa e toda semana um cidadão deveria ser sorteado para chegar para o governante, botar o dedo na cara dele, e se ele retrucar, dar-lhe umas palmadas com aquelas palmatórias. Deveria todo mês um cidadão deveria... Então, por isso, de alguma maneira eu transitava bem, porque as pessoas achavam que eu era uma espécie de anarquista. Mas eu não era anarquista, eu era liberal. Só aí o que eu fazia? Aí eu também não posso ser idiota. Estudava tudo aquilo que tinha que estudar nas disciplinas e ia para a biblioteca e ficava escondido num cantinho que só ficavam as traças e os mendigos lá da faculdade. Quando você fez o curso? Eu fiz o meu curso, foi 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94. Fiquei uns 16 anos na USP, fiz 2 graduações e fiz o mestrado e doutorado. Foi tudo lá. Tá. Né? E aí eu ficava lá, no meio das traças, escondido, lendo os livros de liberalismo e lendo os livros... Sem ninguém ver, escondido. Não, pode, é um você perigo. era chegado. Tinha um professor brilhante, que ele era tetradoutor. Ele tinha doutorado em economia, doutorado em filosofia, doutorado em física e um doutorado em ciência política. O nome dele é José Raimundo Novaes Chiappin. Aquele era um liberal. É mesmo? E ele defendia o liberalismo assim de público na sala de aula falando. E de certa forma, ali ele acabou criando uma espécie de oásis onde você poderia tomar água. Aí o que eu fazia? No meu mestrado, eu corria e ia para a sala em que ele ocupava na física. E eu ficava estudando na sala dele, então ninguém me via estudando. Uhum. Ao contrário do que as pessoas falam, o policiamento ideológico era muito grande. Só que naquela época não tinha ainda violência, era mais te colocar no ridículo. Tentava se ridicularizar de todas as formas possíveis. Era isso. Então, para evitar o ridículo, eu ia e estudava em outros lugares. Mas acompanhava sempre. Teve uma coisa boa. Eu estudei muito marxismo. Então, o que ocorre? Eu conseguia perceber os erros, não é possível. O pessoal não via erro metodológico, não conseguia ver erro histórico, não conseguia ver erro factual, não conseguia entender a evolução tecnológica, não conseguia entender que o capitalismo do século XVIII é diferente do capitalismo do século XX, século XXI. Ninguém conseguia ver isso. Eu conseguia ver. Então, o que ocorre? Quando eu vou, às vezes, conversar com algum marxista, eles ficam até meio Por quê? Porque eu discuto na linguagem deles. Exemplo, muito recentemente eu falei, eu odeio o termo progressista. Eu também. Porque o progressismo pela tese do Marx, você tem modos de produção que se sucedem. Para cada modo de produção, você tem um regime político. Perfeito. Você tem desde o modo de produção primitivo até o último, que seria o modo de produção comunista, onde você teria a substituição do governo dos homens pelos homens, pela administração das coisas pelos homens. Mas é um processo que vai se dar passagem pelas contradições internas em cada modo de produção. Modo de produção primitiva, escravista, feudal, capitalista e comunista. Entre o capitalismo e o comunista tem um feudalismo, tem o socialista, que é o intermediário. Qual é a jogada? Como tudo se dá pela luta de classe, as contradições vão fazendo que haja necessidade de superar e muda o modo de produção. Qual é a jogada? Quando nós estamos do capitalismo passando para o comunismo, tem o interregno do socialista. Como cada modo de produção tem um regime político específico e da perspectiva marxista, todo Estado é uma ditadura de uma minoria sobre a maioria para garantir o controle da classe. Eles dizem que aquele interregno do socialismo chama-se de ditadura de proletariado, porque é um Estado, e todo Estado é uma ditadura, mas é mais democrático. Por qual razão? Porque é a ditadura da maioria sobre a minoria dos proprietários dos meios de produção. Qual é a jogada deles que eles dizem que é progressista? Porque o progresso da humanidade se dá pela extinção da desigualdade, mesmo que você faça isso na base da pancada.
que é o caso da ditadura do proletariado. É uma visão particular, né? É igual quando eles falam de democracia. É um conceito próprio, é um conceito leninista de democracia. Exato, é uma coisa própria. Exatamente. Por que eu não gosto do termo progressista? Porque eles dizem que o progresso está da perspectiva deles. Exatamente. É um elogio, né? É um autoelogio. Não, nós burguês no paredão é progresso. Eu sempre combato isso. Toda vez que alguém diz, eu sou progressista. Não, você é marxista ou você é socialista, mas progressista não. Porque se você olha a história da política, o progresso se dá pela exclusão da violência no processo de relacionamento entre governantes e governados. Exatamente. Ponto. Então não virou, quer dizer, me parece óbvio, mas virou uma espécie de seita, virou um paraíso prometido, eu acho com que líder, eu acho que é uma seita. Né? Eu tive bons professores, inclusive marxistas, teve um que foi guerrilheiro, e ele, pelo menos, ele era honesto numa coisa, ele dizia assim, a filosofia da história marxista é uma filosofia teleológica, o que significa? Ela tem um início e tem um fim. Ela começa no modo de produção primitivo e termina no modo de produção comunista. E nós temos que caminhar forçando pelas estratégias necessárias até chegar àquele fim. Ora, isso é inquestionável. Se é inquestionável, o que ele dizia, o fim tem que ser alcançado. Então nós podemos criar um grupo de indivíduos que não discutem as teses, porque a história tem que caminhar nessa direção. É o rumo do progresso, porque a história termina lá. Então, eu diria, é uma seita. É uma seita, né? É uma seita. E é uma narrativa, né? Sim. Também, Não o marxismo é narrativa o tempo inteiro. Não tem como. Sim. Eu queria voltar um pouco à questão do Hugo Chávez, porque essa história de confundir uma figura sisuda com um sujeito necessariamente meio burro é antiga. Por exemplo, o Stalin tem um pouco disso, carrega isso, né? Tem aquela ideia, porque o Trotsky é mais sofisticado, o Lenin era mais sofisticado intelectualmente, mas quem conseguiu fazer as coisas efetivamente foi Stalin, que é o sujeito sisudo, da Geórgia. Então, é uma ideia que a gente carrega já antigamente, mas quem fez as coisas mesmo foi Stalin. Mas o ponto é, o que eu queria chegar, pegando carona nessa história de integração, que você falou, o Chávez conseguiu observar que ele não tinha uma indústria desenvolvida. Então, o que eu queria entender? Como é que esse processo de integração latino-americana, falando mais especificamente do Foro de São Paulo, qual é o papel do Foro nesse processo de integração, enfim, de junção? Você quer ver uma coisa? Aquilo que eu falei do Oliveiros dizia, olha como eu vou ser não gentil, mas eu vou ser... Vou reverenciar o Foro de São Paulo. Porque muitas vezes coloca a culpa no Foro de São Paulo e diz assim, tudo isso acontece por causa do Foro de São Paulo. O que eu falo? Eu digo, peraí, então você está dizendo que nós fracassamos pela inteligência deles, então você não está apontando eles, nós é que erramos. Exatamente. Em não ter criado um entendimento com uma proposta concreta, liberal, conservadora, de como transformar e juntar a sociedade para ela entender. O Foro de São Paulo foi uma criação, uma construção brilhante. Ali se discutiu quais são os fundamentos necessários para a organização da sociedade, da perspectiva socialista, sabendo-se que várias etapas estavam em cada um dos países. Havia países que estavam mais avançados. Por exemplo, o Brasil, com a indústria que tem, estaria mais avançado. Tem um proletariado, muito da perspectiva deles, muito mais constituído, configurado. Isso. Aqui se investe nos sindicatos. Lá vai se investir, na Venezuela vai se investir em quê? Porque a indústria está num outro patamar. Onde tem mais campo? Quais vão ser as teses? Ou seja, foi a formação de uma visão com um programa. Exatamente. Isso é genial. Isso. E mais, com apoios associados. Isso é genial também. Nós já estamos vendo agora a reconstrução disso. Isso. Tá? Queres ver um exemplo? Sua Excelência, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vai fazer uma reunião com Alberto Fernandes. Qual vai ser essa reunião? Ora, nós precisamos de gás no Brasil. Então, vamos fazer um gasoduto que saia de Vaca Muerta e venha até o Brasil. São 500 ou 600 quilômetros aproximadamente, agora me falha. De onde virá esse dinheiro? Do BNDES? Mas o BNDES deve fazer esse tipo de investimento? Claro que deve, porque isso traz desenvolvimento. Pátria grande, né? E nós precisamos integrar, porque somos povos irmãos. Por que nós vamos ficar brigando um com o outro? Essa ideia de nação é uma tolice. Nós não precisamos disso, então vamos criar uma pátria grande. O Hugo Chávez tinha isso na cabeça também. Tanto que o Hugo Chávez, olha como ele foi inteligente na época dele. Ele disse o seguinte, ideologicamente eu já matei a charada. Nós inventamos o bolivariano. De Bolívar a gente tira a integração, do marxismo a gente tira a ideia de como organizar a economia a partir do Estado. Mas o Hugo Chávez disse só que, se eu fizer a integração, a partir da economia, olha como ele foi sagaz. Eu danço. Por qual razão?
porque eu acabo reproduzindo o que foi a União Europeia. O que foi a União Europeia? A União Europeia ela produziu a integração, porque a União Europeia não é um país, é um organismo internacional. A partir de uma ideia que depois foi identificada nas relações internacionais como... como é que é? Puxa, agora deu branco aqui. O termo... Daqui a pouco eu lembro do termo. Mas é uma tese que diz assim: você começa a criar instituições a partir da resolução de problemas econômicos concretos. Como que começou a União Europeia? Pela Tcheca, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Vamos resolver o problema do carvão e do aço. Aí você cria uma instituição. Depois você faz o transbordamento e vai resolvendo outros problemas, cria outras instituições para regular aquele problema. Até que você cria uma instituição para regular as instituições. Exatamente. Aí você caminha num processo de integração até chegar, talvez, numa união política, quando tiver uma política externa unificada, uma política externa, política de defesa unificada, um exército... A moeda única. A moeda já chegou, a moeda única. Qual é a jogada? O Hugo Chávez, ele percebeu que se faz isso, criam-se instituições políticas que vão acabar dando possibilidade para que todos digam: eu tenho mais peso, você não, porque você economicamente está fora. Exatamente. Aí qual foi a charada do Hugo Chávez? Não. Vamos começar pelas instituições políticas. Cria-se uma instituição política para fazer o debate. O que é que você faz? Leva burocrata para debater lá, sem entender a questão real, concreta, que precisa ser resolvida na economia. Mas eles vêm com fórmulas mágicas. E quem que vai mandar no processo? É o burocrata e o líder político. Quem é o líder político que tem uma doutrina configurada? Era ele. E ele foi tão esperto que ele disse assim: eu vou fazer a integração pelo sistema de distribuição de energia. Ele tinha um planejamento da criação de gasodutos e oleodutos percorrendo a América do Sul, inicialmente inteira, indo da Venezuela e pegando os outros campos que estariam espalhados pela América do Sul. Saindo, tinha um oleoduto que sairia da Venezuela e ia bater no Rio Grande do Sul. Esse planejamento. Se ele faz essa integração energética, ora, quem tem a energia, se cortar a energia, acaba com a economia dos outros. E começa pela política, ao invés de resolver os problemas específicos. Por exemplo, Autopeças Brasil e Argentina. Cria-se uma instituição para resolver aquilo depois que apresenta a solução. Tá? Ora, se ele faz isso, ele inverte. Ele manda no processo e ele teria o poder que, por exemplo, o Putin tem. Isso, eu ia mencionar isso. Exatamente o que o Putin fez. Usa como poder de barganha. Acabou, poder de barganha. Convenhamos, isso é brilhante. E todos necessário. caíram. É necessário. Necessário para ele. Errado é quem cede. Eu não estou dizendo que eu concordo com a ideia dele. Eu estou dizendo que está totalmente errado. Ele vai destruir o seu povo e destruir os demais povos. É totalitário, né? Totalmente. Totalitário. Projeto de poder pelo poder, de domínio. Total. Não está preocupado com a sociedade. Exatamente. São os países que não devem ceder, A sociedade é um instrumento. Não ficar na mão de um Putin, de um Chaves ou de qualquer outro então ele autocrata. Como é que ele fica nas mãos... Mas ele estava matando a charada do seu problema. Exatamente. Já que ele criou o problema que ele não queria ter uma sociedade liberal, com uma economia diversificada, com a indústria diversificada. Como ele não tinha isso, o problema aqui é meu, é esse. É assim que eu resolvo. Os demais caíram. Por quê? Inicialmente que ele tinha grana. Comprava mesmo. O boom do petróleo deixou capital suficiente para ele sair comprando aliados, comprando projetos. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, ele investiu, olha que coisa interessante. Porque eu falo do Rio Grande do Sul por causa da distância. Ele entrou com recursos para a produção de uva. O que isso tem a ver? Como a merenda escolar nas escolas na Venezuela eram propiciadas pelo Estado, era o Estado que precisava dar, então ele precisava produzir sucos de uva. O que ele fez? Ele poderia ter comprado só a uva e ter feito lá, ter criado uma indústria. Sim. Não. Vou lá no Rio Grande do Sul e investiu no Rio Grande do Sul para a produção de uvas, para produzir suco, jogar na Venezuela. Se ele faz isso, ele está o quê? Criando uma malha de indivíduos dependentes. Por qual razão? Exatamente. Porque os empresários daqui precisam de mercado. O cara que está botando mercado é ele. Vai ficar todo mundo de cabeça baixa, beijando a mão. Exatamente. Isso é inteligente? Tá defendendo o Estado, é autoritário, etc. Mas maligno? É maligno. Da minha perspectiva. Exatamente. Mas mesmo assim, a Venezuela faliu. Porque o modelo não tem como ir além. Esse é um modelo que tem um teto.
Né? Não estou dizendo que o projeto faliu, o projeto está indo muito bem. O projeto, mas a Venezuela faliu, quebrou a Venezuela. O povo está depauperado. Nunca. É impressionante. Eu acho que nunca na história da América Latina, talvez só em determinados períodos do início da construção da América Latina, vamos colocar dessa maneira, que tenha havido tanta pobreza. A Venezuela Haiti, tem. Né? O Haiti, talvez. Sim, talvez porque o Haiti vive crise, porque parece que botaram o Haiti para receber todos os castigos de Deus, né? É impressionante. A vizinha, problema, coitado, o tempo inteiro, desgraça. Um país que só faz a fronteira com que é da mesma ilha, não acontece nada, mas vai acontecer no Haiti. Parece que Deus diz, não, vamos castigar esse povo. Eles não precisam de um Chaves. Não precisa, já tem lá, furacão, lá a natureza cuida de ser chavista. Acho que o que é mais bizarro é que talvez o Haiti nunca foi próspero, né? Assim como a Venezuela. Então por isso que é mais chocante. A Venezuela prosperou, já foi um dos países mais ricos e, enfim, depois afundou. Acho que é esse contraste que pega. Chega a ser chocante a destruição que foi feita. O modelo, e eu sempre defendi, no livro eu mostro isso. O problema é o modelo. O livro ele é dividido em 3 partes. A primeira parte explica por que ele foi escrito. Porque o livro acabou de 2015, foi escrito em 2017, começou a ser pensado em 2017, aí eu abandonei, quando chegou 2019, assume Guaidó. Aí o que foi que eu fiz? Eu disse, eu vou escrever o livro que eu escrevi em 2017. Por que 2017? Porque teve a Constituinte. E eu quis demonstrar que aquela Constituinte foi uma forma de controlar a oposição, porque a oposição perdeu quase sempre na Venezuela. Até que chegou em 2015, ela ganhou a eleição na Assembleia Legislativa, chegando a quase os 2/3. Chegou aos 2/3, mas eles caçaram alguns deputados para não ter os 2/3. Qual é a importância disso? É que a votação qualificada de 2/3 na Assembleia Nacional Bolivariana dá o poder de modificar a Constituição, indicar ministros do Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal de Justiça, desculpa, é o termo que é dado lá. É o equivalente ao STF. Que é o equivalente ao STF. Indicar os indivíduos do poder cidadão, que lá são 5 poderes, né? Aqui são 3, lá são 5. Lá é o poder executivo, o legislativo, o judiciário, o cidadão e o eleitoral. E indicar os 5 membros do poder eleitoral, que coordena todas as eleições. Quando ele viu que isso estava acontecendo, de 2015 até 2017, o Maduro utilizou de toda a violência possível e todas as estratégias possíveis para acabar com a Assembleia Nacional Bolivariana, porque a oposição teve poder concreto para tentar mudar. Aí o que ele fez? Descobriu que a saída seria uma constituinte, não para fazer uma nova Constituição. Mas ele dá a ideia de que precisava uma Constituição mais rígida para implantar o socialismo, mas o primeiro ato deles foi: o poder constituinte se sobrepõe à Assembleia Nacional para calar. E como a oposição boicotou a eleição para a Constituinte tinha 98%, acho, aproximadamente, de só indivíduos do PSUV. Aí o que ele fez? A partir de agora, acabou a oposição no Legislativo, porque a Constituinte está se sobrepondo. Para isso que foi criado. Aí o que eu fiz? No primeiro momento eu faço uma reflexão sobre isso. E digo, olha, para destruir um país, distorça conceitos. 2 conceitos são essenciais. Distorça o conceito de democracia e distorça o conceito de Constituinte. Sim, sim. A segunda parte eu faço uma crônica de quando o Hugo Chávez ganha a eleição em 2012, falece, e o Maduro assume, até chegar a 2017, mês a mês. Eu vou contando as estratégias, como que eles fizeram, como que eles utilizaram os argumentos, como que eles criaram uma rede de informantes. Então eu vou relatando. Eu acho que esse livro vai ser caçado se eu não for preso ou assassinado, porque quando começarem a ler, quando o livro começar a se espalhar, eu vou te dizer, até pelos elementos que constam aqui, ó, vou ler só o índice. Não, por favor, fica à vontade. Olha aqui, para destruir um país é importante distorcer princípios, valores e conceitos. Aí, distorce o significado da democracia, distorce o sentido de uma constituinte. Parte 2, uma crônica da violência. Primeiro ponto, seria uma espécie de capítulo, alavanque os medíocres. Depois, diga que a eleição é importante. Terceiro, que o comandante vença, não interessa como. Use qualquer mentira necessária. 5, tem uma sucessão de comandantes ruins. Ele vai colocando personalidades que são péssimas. Depois, fraude as eleições e diga que foi uma vitória apertada. Eles venceram lá por 0, poucos por cento. É sempre assim, Ele está falando da Venezuela. É só Venezuela. Não, ministro, não é contigo. Preocupe-se mais com a guerra política e deixe para solucionar a crise depois. Depois, um outro capítulo, declare guerra aos estudantes, porque os estudantes começaram a se rebelar. Ele baixou o pau nos estudantes. Os estudantes no início, não, nós somos todos socialistas. Depois viram que se o inferno de Dante for real,
O último posto, o Lúcifer tá sozinho. Ele não quer ninguém para dividir o poder. Cueca não se lava sozinha, né? Comida você tem que fazer. Os caras não entendem, ficam assustados. Aí depois aumente a tensão e a violência em qualquer cenário. Declare. Se é opositor, então é de direita. Seja a liderança do partido. Por quê? Porque o partido não queria o Maduro. Estou falando do período Maduro, já deixei o Chaves de lado, logo do início ao final do livro. Né? Seja a liderança, porque o partido não queria. Identificava o Maduro como um homem medíocre. E queriam derrubá-lo de todas as formas. Até o Partido Comunista queria derrubar o Maduro. Aí o que ele fez? Fez uma engenharia própria para se preservar no partido. Você vê como ele também é astuto? Não é um sisudo idiota, sim, né? Sim. Exato. Combata o empresariado, negue a hiperinflação, acuse a oposição do que for necessário, porque aí você vai qualificando cada vez mais. Sim. Na ONU, assuma o discurso de vítima do imperialismo. Outro capítulo, faça o mesmo com o Conselho de Segurança. Depois, controle o consumo. Ele controlava a quantidade de roupa que as pessoas poderiam comprar. E elas tinham um período de 1 mês para comprar uma peça ou 2 peças, alguma coisa Racionamento, né? É um racionamento mesmo. Tenha a postura de um verdadeiro ditador. Siga sendo violento ano após ano. Crie leis para incentivar a repressão. Deixe a oposição vencer a eleição. Quebre a Constituição e jogue o Tribunal Supremo de Justiça contra o Parlamento. Impressionante, nunca vi isso. Crie um decreto de Estado, mesmo que seja inconstitucional. Coloque o Tribunal Supremo de Justiça para assumir as funções do Legislativo. Convoque a Constituinte, que é quando termina. Isso aqui eu escrevi em 2019. Na realidade, eu já observava em 2015 e desde 2009 eu acompanhava o que acontecia na Venezuela. Mas foi escrito em 2019. Eu tinha muitos textos ali. Eu tenho mais de 350 páginas guardadas para um segundo volume. Mas na hora que eu fui escrever, a parte que estava mais ou menos configurada é a parte 1 e a parte 3. A parte 2, eu peguei alguns elementos e eu escrevi o livro todo para a publicação em 16 dias. Por quê? Porque estava na minha cabeça tudo. Muito claro, então, né? Praticamente eu não estava refletindo. É como se eu estivesse olhando e vendo. E eu fui escrever. A parte 3 do livro é tópicos sobre a ascensão da esquerda na América Latina. Por quê? Porque eu já estava dando a dica aqui do livro 2, que era falar do Hugo Chávez. Né? Capítulo dessa parte. Faça tudo como sempre fez, mas diga que é renovação. Recrie momentos históricos ruins e finja que foram bons. Um ponto novo. A sociedade civil surge no cenário, mas como instrumento. 4. Aplique a teoria da dependência, que é a teoria do Fernando Henrique Cardoso, que eles aplicam até agora. Tudo é o imperialismo que tem, e existe uma dependência dos países pobres em relação aos países ricos, por causa dos capitalistas daqui, que tem uma associação com os capitalistas de lá, exploram os daqui para não serem explorados os proletários de lá. Essa é a tese que é usada em todos os discursos. Depois, se aproveite dos erros da suposta direita. E, no final, apresente a esquerda de forma milaborante e com o status de salvadora da paz. Exatamente. Para salvar do caos que a própria esquerda criou. Isso aqui foi escrito em 2019. Impressionante. Tá? Então, algumas pessoas que leram falaram, cara, mas parece que você está falando de outros países. Não, é só da Venezuela. Bandeira verde, amarela. Não, está só da Venezuela. Apesar de, a primeira proposta de capa não seria essa capa que tem o Nicolás Maduro, o Hugo Chávez lá, o disco voador, e em cinza um povo quase queimado, como se fosse a cinza de um povo. A primeira capa, na realidade, era o Hugo Chávez e a sua mão na cabeça do Maduro e uma fila de presidente da América Latina. Essa era a proposta da primeira capa. Né? Que acabou por indicação da editora, preferiram esse aqui, então ficou assim. E pelo que você percebe, assim, eu acho que essa questão atormenta os 50 milhões de pessoas que não votaram em Lula. Há alguma maneira de o Brasil seguir o mesmo roteiro da Venezuela, ou seja, você utilizar estatais fortes para sustentar o regime e esse regime atingir o teto e depois a gente guinar ali pro caos, para desordem? Um momento, isso aí, ele vai responder. Não é o Brasil. Já. Ele vai responder já. Você assina o Oeste?
Eu acho que eu assino, sim. Eu acho que eu recebo os artigos. Não se lembra. Eu não lembro, sabe por quê? Porque às vezes tem alguns espaços midiáticos que eu não assino em hipótese alguma. Se eu baixo lá não está livre, eu não quero saber porque eu não vou dar. Mas como eu recebo o Centro-Oeste, então certamente eu assino. Bom, então o Edilson vai explicar por que é importante. Por que Mais que é uma importante? vez, já decorou, inclusive. Tá tudo na cabeça, tudo nem na precisa cabeça. anotar. Vou fingir que eu não estou lendo, hein? Vamos lá. Não, o Suano falou aqui há pouco dessa história da integração da América Latina. Na edição 147, o Flávio Gordon escreveu um artigo primoroso, a edição da semana passada, que ele diz: o Foro de São Paulo no Poder. Está na edição 147 da revista. Mas não há só Flávio Gordon na revista Oeste. Há este aqui, apresentador deste Oeste, que é o melhor texto da revista Oeste. Imagina que é isso. Você vai ler que é isso? Dagomir Marquesi, J.R. Guzzo, Ana Paula Henkel, Augusto Nunes, e tem um elenco de reportagem especial. Então, se Incluindo você o Edilson. assinar... Não, eu falei, pula, corre. O meu não. Mas há uma série de reportagens e artigos muito interessantes. Isso é semanal. Então, toda semana você vai ter, na sexta-feira, ali entre as 9 e as 11 da manhã, a revista vai ao ar e você vai ler todos os artigos. Então, se você assina, você contribui com o nosso trabalho. Esse estúdio aqui, tudo que vocês estão vendo aqui, essa estrutura de primeira linha, é com base na sua ajuda. Então, se você puder assinar, não só isso, ative o sininho, as notificações, e é isso aí. É isso Show aí, de bola, cara. assine mesmo. Como eu falei, como não tem nada bloqueado para mim, então porque eu assinei. É newsletter. No primeiro momento em que teve o bloqueio, eu devo ter assinado. Tenho respeito e admiração pelo trabalho que é feito aqui. Muito obrigado. E até para eu não ser preso junto com vocês. Arruma muitas aí, como é que chama? Você falou a respeito que nós temos a possibilidade de ser. Eu vou dizer, eu não acredito. Não prenda. Eu não acredito. Porque o Brasil é mais sofisticado do que... Eu acho que... Eu vou fazer uma leitura da eleição que aconteceu agora, tá? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e olha que coisa curiosa, eu sempre o chamei de presidente, por quê? Porque é uma forma de se referir a uma autoridade que foi eleita. Exatamente. Nunca foi presidente de uma forma nenhuma, mesmo quando ele sai do cargo. Não existe esse presidente. A forma correta é presidente Jair Bolsonaro, presidente Dilma Rousseff, não independente de gostar ou não. Mas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para ser eleito, ele fez uma coligação com personalidades e perspectivas muito distintas da dele. O seu grande problema é como que ele vai manter essa costura. Por quê? Porque isso é da lei da política, mas no Congresso Nacional e na política brasileira isso se aplica mais. Você só tem uma certeza e uma dúvida, isso eu falo em todo lugar. A certeza é que você vai ser traído, a dúvida é quando. Você só consegue adiar a traição se você consegue fazer uma costura bem feita com projetos que faz com que o cara fique nas suas mãos. Essa é a questão. Como é muito ampla e pessoas são muito distintas dele, ele vai ter que ceder muito. Por isso é mais provável que ele seja traído. Exatamente. É mais provável que ele seja traído. Veja, eu não estou falando nada de corrupção, não estou falando nada que ele não foi eleito. Uma questão Imagina, política. legítima. Estou falando apenas pensando. Então, eu acho que é muito difícil. É mais provável que a gente viva em convulsões. Por quê? Porque não tem como dar conta de preservar esse remendo. Basta que ver a PEC da transição. Por que a PEC da transição é tão necessária para o governo que foi eleito? Por uma razão simples. Porque ele precisa tirar dinheiro de algum lugar para dar conta dessa quantidade de aliados. Como ele não pode fazer a reforma administrativa, que seria a solução, ele precisa tirar dinheiro de algum lugar. E ele não está nem só não fazendo a reforma administrativa, como está ampliando. Como é que ele pode dar cargo para o PSD, para a União Brasil, para a Simone Tebet? Como é que ele vai fazer tudo isso para preservar e garantir aquilo que chamado governabilidade? Você tirar dinheiro de algum lugar, então vamos criar a PEC. Aliás, PEC de transição, só um adendo, PEC de transição é nova língua também, né? O nome não é PEC de transição. Se fosse outro governo, o nome seria outro, né? Seria outro, exatamente. Provavelmente. Mas aí, então eu não acredito que a gente chegue a isso. Por quê? Porque não é muito provável que esses indivíduos que se associaram a ele vão tentar, de alguma maneira, ou controlar ou puxar o tapete dele. Tá? E aí... O que você está descrevendo é mais ou menos o período que antecedeu ao mensalão. Olha, é bem possível que ele... Olha que coisa curiosa, no mensalão era muito não ficou explícito, né? Foi explícito que havia uma forma de cooptar
parlamentares por intermédio de recursos financeiros. Ponto. É isso. Não sei se era criminoso ou não, porque eu não sou juiz, né? E eu não analiso. Então, não sei se eu acredito que isso foi feito com a melhor das boas intenções. Agora, muito provavelmente, ele fará algo parecido, mas não vai incorrer na ilegalidade. Ele vai usar os meios que ele tem para que esses indivíduos migrem pelo fornecimento de cargos, porque não são só os ministérios. Tem as autarquias. Sim. Tem o segundo e terceiro escalão, tem órgãos dentro dos ministérios. Toda vez que você cria um ministério, todo mundo, Sua Excelência, o ministro, como é que é o nome do mercadante, né? Não sei se é o mercadante, não sei qual é o cargo que ele está ocupando, mas o mercadante não. BNDES. Se tudo der errado, ele vai para o BNDES. É o BNDES. Tudo der errado, porque a gente não sabe, né? No caso, quando ele falou assim, nós não faremos um inchaço da máquina, nós faremos uma realocação de recursos humanos. Ele está brincando comigo. Se é para fazer uma realocação, não precisa criar novo ministério. Exatamente. Na hora que você cria um ministério, são alguns milhares de cargos que estão sendo criados. Independentemente de fazer realocação de recursos humanos. Isso é piada. Não é isso. Cargo comissionado, assessor, comissionado, etc, assessor, etc. vai. Olha, então, pelo que eu vejo, esse remendo, a gente vai ficar em convulsões e traições em cima de traições. Talvez por isso a gente não chegue, porque a única forma de chegar a esse ponto seria se tivesse um movimento da implantação de uma ditadura concreta. Uma unidade, vamos dizer assim. E é uma unidade do grupo que tem a mesma perspectiva de Sua Excelência, o presidente Lula. Né? E o que não tem. Então, eu não acredito que chegaremos a esse ponto, mas isso não significa que será a melhor. Porque nós ficaremos em convulsões, vendo traições em cima de traições e vendo retirar dinheiro de um local para o outro para tentar dar conta de promessas de campanha. Agora a gente não pode pagar o proletário, mas a gente pode pagar juiz. Pode pagar os artistas. Pode pagar os artistas. Aumento para político, Por quê? juiz. Porque ali é a visão idílica. Porque esse que passa a visão idílica. Então deixa as pessoas comendo pouco, aí então vamos atrás de bolsa. Porque as bolsas a gente pode fazer que esse está comendo pouco, ele está comendo pouco, mas está comendo em prato bonito. Então a gente dá o prato para ele colocar aquilo que ele não tem. E assim vai acomodando e vai resolvendo. O problema é que isso não é um projeto de país. Por isso que talvez a gente não chegue a esse ponto, mas isso não significa que vai ser maior. Não significa uma boa notícia, né? É um projeto de poder. A economia vai reagir, certamente. Reage a impeachment, reage a crises institucionais, enfim. Então não é uma boa notícia. Não, eu particularmente acho que não é. Eu gostaria, e eu torço sempre, para que tente fazer alguma coisa boa. Por quê? Porque se eu torço para que ele faça só coisa ruim, amanhã tem gente morrendo na rua. A gente está no mesmo barco, né? Nós estamos no mesmo. E vai chegar a mim, vai chegar a nós. Então vamos tentar para que tente fazer alguma coisa boa e não mine a democracia, o Estado Democrático de Direito, porque esse é o grande problema. Se isso não for destruído, apesar de muitos dizerem que nós vivemos um estado de exceção já, mas se isso não for destruído, há a possibilidade de fazer a inteligência que foi feita pelo outro lado. Vamos criar um fórum do Conjunto Nacional. Fórum, exatamente. Reunir intelectuais que vão pensar, reunir profissionais, reunir trabalhadores, reunir os segmentos da sociedade que digam assim, como é que a gente dinamiza a sociedade com liberdade para as pessoas empreenderem, escolherem, falarem. Essa ia ser a minha próxima pergunta, ainda bem que você tocou. O Brasil, assim, a gente tem essa esquerda que é ultra poderosa, que domina todos as esferas culturais, econômicas, dominam tudo. Eles tiveram competência para isso, Por que o outro lado, que eu também não gosto de chamar de direita, eu acho o direito um nome meio... Abstrato. Talvez. Abstrato. A não esquerda, eu falo a não esquerda. Por que é tão frágil, tão ultrapassada, não se renova? Olha, pelo menos é a impressão que eu tenho, eu não entendo, eu não sou... Tudo que eu vou falar aqui são elucubrações, né? Tá. E algumas bem angustiadas e muito tristes com isso. Eu acho que aqueles que estão no lado dos liberais, dos conservadores, eles erraram em muitos aspectos. Tá? O primeiro deles é escamotear os questionamentos da esquerda, porque o problema da esquerda não é o questionamento que ela faz, mas as soluções que ela apresenta. Porque as soluções normalmente são acompanhadas de uso da violência para implantar uma igualdade. Por quê? Porque nós precisamos acabar com aquele que é o núcleo da desigualdade, ou a propriedade privada, que é o ponto-chave, e por isso nós podemos minar a liberdade, porque a história tem que caminhar no sentido do progresso. Justifica.
Mas as perguntas que a esquerda faz tem sentido. Sim. São perguntas... Por exemplo, aí o que faz a direita ou fazem os liberais? Por exemplo, os liberais dizem, não, vamos deixar o mercado, porque a mão invisível do mercado tenderá a resolver. Não estou dizendo que resume a isso, mas normalmente é assim que as pessoas acabam falando. A mão invisível de mercado não é um dado concreto, é um dado a ser construído. Só pode ser mão invisível de mercado quando você tem um mercado livre, quando você criou as condições do empreendedorismo, quando você criou uma mão de obra qualificada, quando você deu condição para aquele indivíduo que está lá na periferia possa participar da oxigenação das lideranças ou tornar-se líder também, chegar a ser elite. Ora, porque a elite não é só elite econômica, cultural, intelectual. Isso ou seja, aí a direita errou. Ou os liberais e os conservadores erraram. Porque eles acreditavam que as fórmulas são tão boas, e eu acredito nessas fórmulas. Eu sou capitalista, eu defendo o capitalismo. Sim, sim. Tá? São boas, mas tem que resolver alguns problemas. Por exemplo, é insano imaginar que pode se dar um tempo porque a própria economia vai regular, mas ela não regula para o cara que tem que pegar 4 horas de ônibus para chegar no emprego aqui e mais 3 horas de ônibus e metrô para chegar em casa e não tem tempo para dormir. Ora, como se acha que não basta dinamizar e os empresários vão resolver com uma economia e geração de emprego, mas aquele cara que está lá, ele está morrendo pouco a pouco. E ele está revoltado. O que a esquerda faz? Ela vai lá. Abriga esse cara, dá ela cola. Ela abriga esse cara. E ela promete o paraíso para ele. Ela não vai chamar de é um vagabundo, é um sujo, não, ela vai lá. E olha que coisa curiosa. Se a gente pega a teoria marxista, o Marx tinha desprezo pelo lumpenproletariado. O que é isso? É aquele proletariado mendicância, aquele proletariado marginal. Não trabalha, né? Que não trabalha, não serve para nada. Eles sofisticaram. Eles falaram, não. A gente vai trazer esse pessoal para cá. Quem deveria fazer isso eram exatamente os grandes empresários. Que deveriam fazer como fazem os empresários americanos. Quando eles percebem que o negócio está chegando no nariz, o que eles fazem? Não, vamos criar uma fundação, vamos criar isso, vamos começar a ajudar. E por isso que, na minha opinião de leigo, uma iniciativa como o Pix foi tão importante. Foi maravilhosa. Por isso que... Porque qualquer fez esse usa, caminho, né? Qualquer um. Fez esse caminho, vira empresário. ele colocou qualquer um exatamente. Qualquer um vira empresário. E eles gostam, né? O dinheiro na hora, meu. Ele não tem dificuldade. Foi uma revolução muito grande. Olha as metodologias que foram criadas pela esquerda. O que a esquerda faz? Missão bolivariana, vai lá e resolve um problema. Pix. O Pix torna todo mundo empresário, mas ninguém sabe como fazer um plano de negócio. Vamos fazer missões ensinando as pessoas a fazerem plano de negócio, identificando os talentos para que cada um, por qual razão? Porque quando nós tivermos, olha para isso seria uma pancada na Revolução Marxista. Qual era o grande problema do Marx? Não era o grande burguês, era a pequena burguesia. Porque a pequena burguesia compunha uma classe média que, segundo alguns intelectuais, é burra, é mau caráter, não presta, é incompetente. Por quê? Porque ali é que estava a mentalidade de que essa ideia de empreendedorismo, propriedade privada dos meios de produção e alavancagem social estava configurada. Os grandes empresários não estão nem aí. Ele já tem isso. Exatamente. Essa é a razão. Por exemplo, se você faz isso, você está criando esse amortecedor entre o grande e o depauperado para que esses alavanquem os que estão afastados na condição social e consigam manter uma perspectiva de mundo que seja uma perspectiva carregada de liberdade, possibilidade de empreender. Mas isso tem que ser ensinado. Tem que ser ensinado. Tem que ser ensinado, por exemplo, qual é o grande problema que a gente tem? Eu posso estar enganado, mas qual é o grande problema que se fala sempre? Previdência social. Mas claro que é um problema, porque isso é uma percepção socialista. Ora, o que é a Previdência Social? O Estado tem que dar aposentadoria. Por que o Estado tem que dar aposentadoria? Porque as pessoas não são educadas em educação financeira para, desde cedo, aprenderem a ficar ricas e aprenderem a poupar para quando não tiver mais condição. Responsabilidade dela. Então ela fica pagando para o Estado depois dar um dinheiro miserável para ela. Então, deveria ensinar ela a empreender, a poupar e a aplicar. Mas isso não está acontecendo já organicamente, sem que haja uma grande iniciativa? Eu vejo muito esse tipo de coisa. Aprenda a ser empreendedor e parece que a própria internet não a internet, YouTube, as pessoas, né? Canais de YouTube. Está tendo muito disso aí. Parece que surgiu do meio do nada, né? Exatamente, surgiu do meio do nada. Agora, aí é que tá, aí eu digo assim, eu sempre penso que a política antecede tudo.
Isso é tão real que dá para a gente ver o que está acontecendo agora. Inclusive os discursos de Sua Excelência o Presidente Lula. Diz, a pessoa demonizaram a política. Nós temos que fazer tudo antipoliticamente. Por que a política antecede tudo? Por uma razão simples. Isso está surgindo espontaneamente. Mas as pessoas estão se explicando, esquecendo que chegará a um determinado ponto que essa maneira de conceber a realidade vai confrontar o outro, que politicamente já fez um planejamento estratégico, então ele vai dar um teto. Por isso que os liberais e conservadores, ao invés de estarem deixando mais preocupados com as suas reuniões de cúpula e com as grandes decisões da economia, com modelos macroeconômicos, devem dizer, não, eu quero resolver o problema daquele cara que está lá. Exemplo, eu acho o imposto uma indecência. Mas queira ou não queira, o imposto é que resolve o problema daquele pobre. Porque é assim que ele acredita. Como é que se poderia fazer? Vamos substituir o imposto? Vamos. O senhor tem uma fábrica em tal local. Vamos supor Cidade de Tiradentes. Cidade de Tiradentes é quase outro planeta. Um cara que mora lá para chegar aqui sofre. E ele não tem quase nada lá. Faz o seguinte. O senhor vai fazer a pavimentação, o saneamento, tudo. Tudo que for feito e vai passar por sobre a fiscalização da própria sociedade e nós, porque esse seria o nosso papel. Tudo que for feito, não paga imposto. Vai sair mais barato, porque o cara não vai querer ganhar muito dinheiro, não vai querer gastar muito dinheiro para fazer uma coisa de qualidade, e ele vai verificar a possibilidade de dinamizar aquele núcleo social lá, aquele grupo social, para participar das suas empresas, para ser mercado consumidor. O que faz a direita? Ela não tem esse planejamento. Ela, no máximo, faz a lei de incentivo à cultura, a lei de não sei o quê, em que o cara abate imposto quando fica dando dinheiro para alguém, para se alguém distribui para os seus amigos. Ao invés de fazer alguma coisa concreta. Aí, quando você olha, você diz, mas, pô, você está falando o que eles fazem. Fazer o que eles fazem, mas do nosso lado. Exatamente. Com a nossa visão, com a nossa perspectiva. E aí a gente falha. Exatamente. Essa é a falha que tem os liberais e os conservadores. Por exemplo, por que os pentecostais foram tão criticados, mas tão importantes? Porque os pentecostais foram lá nas periferias e deram uma perspectiva de salvação para aquelas pessoas que estavam lá. E elas entravam lá, primeiro, isentam da culpa. Porque você não é culpado porque você é mau, você é culpado porque você teve a maldade ao seu lado em algum momento, mas você pode ficar livre disso. Como? Fique livre dos vícios, fique livre das más companhias, cultue a família, se dedique ao trabalho. Se o cara só fizer isso, parar de beber, parar de consumir droga, ele vai enriquecer. Se ele não vai enriquecer, pelo menos vai sobrar dinheiro para ele alimentar. Exatamente. Então os pentecostais fizeram isso. Por que os pentecostais são tão combatidos pelo outro lado? Porque ele não é... Veja, é uma interpretação minha. Não é porque os pentecostais falam de Deus. É porque eles botam uma alternativa que acaba sobrando dinheiro para aquelas pessoas. Porque elas são educadas para ter um comportamento em que elas vão poupar e curtir as coisas mais básicas da vida. Agora, se os pentecostais fizeram isso, por que os empresários, os liberais, não fazem também? Exatamente. Eles deveriam fazer. E aí se dá o trabalho, criar um departamento dentro das empresas, para quê? Para que esse departamento se especialize em mostrar, educar e formar quadros para serem empreendedores. Mas, infelizmente, aí eu vou tomar uma paulada muito grande. Não é o que está na cabeça dos nossos grandes empresários. Porque os nossos grandes empresários, eles olham o Estado como cliente e como aliado. Exatamente. Mas o Estado não é nem cliente nem aliado. O cliente é a sociedade. E o aliado tem que ser o próprio conjunto de empresários. Por quê? Porque os nossos empresários não são capitalistas. Exatamente. Eles gostam do Estado, né? E o Estado, é isso aí, quer dizer, você está falando do imposto, você paga o imposto, primeiro vai pagar o Estado, né? É a primeira obrigação. Primeiro pagar e um aparelho pagar. gigantesco, monstruoso. Aí o que sobrar vai pro pobre ali, né? Mas eu estou falando dos mega empresários, né? Sim, estou falando daqueles... Tanto que a gente pode ver, quando chega para os grandes empresários, a primeira coisa que eles querem um governo forte que garanta para ele um conjunto, não vou dizer de benefícios, mas um conjunto de... Facilidade para que ele não seja constrangido. E a primeira é interessante, o que o nosso grande empresário quer? Que o nosso governo vá no exterior para garantir a abertura de mercado. Show de bola. Para lá ele não. A livre concorrência, a essência. Quando vem para cá, por que livre concorrência eu posso fazer melhor? Aí você pega um carro. Não vou pegar outro exemplo. Você pega uma caneta, por exemplo. Você vai, você está fazendo caneta com carvão?
Não, porque a minha caneta é a que dá para fazer aqui, já tá. Aí o cara traz uma caneta que você pensa, a caneta escreve, não precisa nem tocar nela. Não, isso aí não é muito bom, isso tem algum problema mental, pode fazer nas ondas cerebrais. Aí começa a inventar porque ele não quer concorrência. E a indústria nacional, né? Aí ele fica apostando exatamente nos caras que estão dizendo assim, rindo, de orelha a orelha. Pode vir, não tem problema não. Agora você vai lucrar. Na hora que a gente estiver estabelecido, vá para o paredão. Porque você não está dentro da nossa perspectiva. Você não entendeu. Você é inimigo. Você é o grande inimigo. Mas nesse momento a gente tem que acabar com todos aqueles que possam vir a pensar de uma maneira diferente. Quando isso estiver resolvido, você vai para o paredão. Eles não entenderam isso. Por quê? Porque eles não são capitalistas. Eles não querem concorrência. Eles não querem dinamizar. E detalhe, isso explica até porque é tão difícil você ver o Brasil ranqueando bem na inovação. Porque quem faz a inovação não é o mega empresário. Por qual razão eu vou investir bilhões para mudar uma coisa que já está me gerando bilhões do jeito que está? Quem que faz a inovação? É aquele cara que estava andando descalço e puta, matei a charada, como é que eu faço para não precisar nem andar, quanto mais descalço? Aí ele inventa alguma coisa. Por que esse cara não consegue produzir uma grande empresa? Porque aqui não se permite a ele ir além de ser um MEI. Se ele avançar muito, vem um grande e diz assim, cala a boca, você não vai. Ou você me passa tudo, ou então... Esse é o grande problema que nós temos. Então, nossos mega empresários deveriam ter um pouco mais de consciência. Se eles virarem capitalistas, aí sim o Brasil está resolvido. O problema é que eles não são. Eu estou fazendo isso, aí eu já não vou ser preso pelo lado, vou apanhar na rua pelo outro. Isso que eu ia te falar. A gente está vivendo um momento que a gente chama de polarização, você pode dar o nome. A gente assiste uma emissora de TV aqui. Sem citar nomes. Sem citar nomes, porque não merece mesmo, que está pedindo fuzilamento de todo mundo que não for de esquerda. E, ao mesmo tempo, a gente está vivendo isso, que se você não é de esquerda, você é um fascista, nazista, racista, sexista e que mais? Mas taxista. Taxista, coisa que termina com isso. Você acha que vai existir algum momento em que vai dar para conversar um pouco melhor? Não os radicais vão continuar radicais, mas que vai dar para ter um diálogo um pouco melhor, uma convivência que as famílias vão poder se juntar no Natal sem ficar se xingando ou coisa parecida? Eu não quero ser muito fatalista, tá? Mas da minha perspectiva, eu posso estar sendo. Isso não é um pessimismo. Eu vou acabar sendo um pouco determinista. Eu acho que há teto para tudo. O problema é que até chegar no teto, muita coisa é destruída. Por exemplo, a Venezuela chegou no teto. Decisões erradas acabaram fazendo com que esse teto fosse aumentado. Vou colocar do teto do teto. Por exemplo, o Nicolás Maduro vai ficar mais um tempo. E dentro dessas decisões erradas nos Estados Unidos. Porque não é nem uma questão do Trump. Mas se não tivesse sido a extrema esquerda do Partido Democrata assumir o poder, certamente algumas medidas teriam sido tomadas para apoiar mais os opositores venezuelanos para retirar o governo, que é um governo, ali é ditatorial. É uma ditadura que foi construída, né? Então, pensando na questão do teto, tudo tem um teto. O problema é que muito sangue e muita destruição acontecida. Quando chega esse teto, e você está na beira do abismo, alguém vai ter que assumir. E vai ter que assumir com uma perspectiva de renovação. Porque os líderes vão surgir. Tem um problema que a gente vê aqui no Brasil. As pessoas acham que os líderes surgem de cafés, de festas, porque são intelectuais, pensa e vai lá e aí pega uma grana. Não, os líderes surgem sofrendo. Exatamente. Os líderes surgem quando num determinado momento, já que não tem tu, é tu mesmo. Forjado na dificuldade. Tá? Ele é forjado na dificuldade. Tá? Aí os líderes surgirão. Porque o que a gente vê, não há líderes no Brasil. Isso é tão verdade, tanto a esquerda e a direita, que quem foi o líder que eles foram atrás para recuperar o protagonismo? O Lula. E mesmo o Bolsonaro foi um líder acidental também, né? Eu escrevi 24 horas antes da eleição do Bolsonaro, eu escrevi um artigo, porque bombou naquele dia lá, assim, eu sou a lenda.
E botei aquela do filme, botei a cara do Bolsonaro, aí todo mundo dizia, você é bolsonarista? Não, eu não sou nada. Só estava lá tentando entender. O que eu tentei explicar no Bolsonaro? Por que eu sou a lenda? Porque se as pessoas um dia conversarem com o Bolsonaro, não ele, presidente. O Bolsonaro não sabe quem eu sou, não me encontra na rua, não me reconhece na rua, e eu até não reconheceria ele direito. Mas eu encontrei com o Bolsonaro 6 vezes na Câmara dos Deputados, fazendo trabalho, fazendo pesquisa. Ele é simpático, ele não é grosseiro, ele é brincalhão, ele é gentil, ao contrário do que as pessoas dizem. Agora, ele é tosco, né? É dele. É tosco, ele é um rolo de passar estrume, tá? Ele é tosco. Então você não vai esperar do Bolsonaro que ele, segundo Beethoven, ele não vai falar isso. Ele é aquele cara que tocava piano. Esse cara aí, né? Esse cara aí que toca piano. Ele vai dizer, então você não vai esperar dele gentileza. Qual foi o grande problema? O Bolsonaro, criaram um mito em cima do Bolsonaro. Por quê? Porque ele, no Congresso, ele era o cara que respondia aquelas coisas absurdas que nós víamos. Exatamente. Exemplo, chega um deputado e diz assim, nós não podemos ter a redução da maioridade penal. Por quê? Porque uma criança de 17 anos, e eu estava em Brasília quando uma menina de 17 anos deu um tiro na nuca de um taxista, porque ele não queria levá-la, depois de uma festa, deixou 3 órfãos, sendo um na barriga da esposa. Nossa. Foi assim. Mas ela não tem consciência do que ela está fazendo, não, porque criança tem que aprender. No entanto, esse mesmo deputado disse que a partir dos 10, 11, 12 anos, sei lá quanto, fez um discurso, a criança pode decidir se quer ou não tomar hormônios para alterar. Veja, eu não estou discutindo aqui porque eu combato a homofobia, tá? E eu acho que sim, as pessoas têm que respeitar os outros pelo aquilo que eles são, ponto final. Beleza. Aí, mas ele fala a mesma coisa. Aí o Bolsonaro chegava e dizia, mas isso é um absurdo. Por quê? Não porque esse cara estava defendendo isso. Porque esse mesmo deputado, ou outros diziam assim, quando ia discutir a pedofilia, mas tem que levar em consideração também a sedução que as crianças fazem. Aí o que passa na minha cabeça, na cabeça de todos nós, criança de quantos anos? 14? Não, ele está falando de criança de 5 anos. Como é que alguém pode achar que uma criança de 5 anos está seduzindo um cara de 30, 40, 50? Como, né? E se fez porque essa criança tem sofreu alguma coisa antes, esse cara tem que ter um mínimo de consciência para saber que aquilo é uma criança. E ele faz isso para reduzir a culpa do pedofílico. Aí o Bolsonaro ia lá e batia. Ora, como ele batia, é o mito. O que as pessoas fizeram? Pegaram o mito e colocaram esse mito como sendo o grande responsável pelas transformações, porque precisavam de um líder e uma espécie de novo Messias. Não à toa o nome dele é isso. Jair Messias Bolsonaro. E fizeram. Ou seja, cometeram o mesmo tipo de alavancagem que foi feito pelo outro lado. Deveriam ter ido no Bolsonaro real, que é muito melhor do que aquele mito. Porque é um cara de gente boa. Entendeu? Exatamente. Aí, por que a lenda? Porque o mito é uma construção, uma criação fictícia. Mas a lenda ela é baseada em fatos históricos. E onde que foi que criou-se a lenda? Quem fez o Bolsonaro ser eleito foram exatamente essas redes que, com medo dele, porque ele botava o dedo na cara e dizia, o mito apontava, e você é o culpado, porque você está fazendo isso, está divulgando valores errados para a sociedade, com tanto medo dele, começaram a martirizá-lo. Ou seja, o líder saindo do sofrimento. Tê-lo transformado numa lenda, porque a lenda ela é baseada em fatos. É uma coisa fictícia, mas em cima de fatos. Ele se tornou o presidente. Eu escrevi isso 24 horas antes, porque as pessoas achavam que ele não ia ser eleito. Ele vai ser eleito. Mas pelo fato dele ser eleito, ele tem que ver que é uma lenda que foi criada, porque 5 movimentos se ancoraram para fazer com que o Bolsonaro fosse eleito. Os bolsonaristas, aqueles que apostaram no mito. Havia os que odiavam a esquerda, sim, por visão de mundo. Aqueles que odiavam o PT e o Lula. Não era nem contra a esquerda, era contra esse grupo. Tá? Os que combatiam a corrupção, o lavajatismo, né, que veio ali, e um grupo de indivíduos que queria trazer a ética para a política e identificaram isso nos militares. Por quê? Porque os militares são educados para trazer a verdade no seu comportamento. E imaginavam que queriam militares e não a instituição militar. Mas queriam que militares trouxessem ética, cumprimento do dever, honestidade. Esses 5 movimentos se juntaram, aproveitaram que estavam criando uma lenda e se juntaram para eleger o Bolsonaro. Eu tenho convicção de isso é tão verdade, que quando a gente olha e vê o que aconteceu agora, o Bolsonaro só não foi eleito porque esses 5 movimentos se separaram. E quando tentaram se unir, Moro volta. Os militares, aqueles que queriam os militares não voltaram.
ficaram fragmentados, perdidos. Os que detestavam o PT acabou se dissipando até na própria esquerda, mas ficaram com receio, não, preferimos o Lula que o Bolsonaro. E o pessoal que detestava a esquerda ficou sem ter um projeto concreto de como substituir. Então todo mundo se fragmentou. Quando voltaram já não dava mais tempo. Independentemente do que se pode falar sobre urna, né? Se tivesse voltado antes, tivesse voltado em agosto, junho, não teria. Ele teria vencido. Porque esse movimento teria garantido, por exemplo, olha, o primeiro turno, 7 milhões de votos. Segundo turno, 2. Significa o quê? Que o Bolsonaro recuperou os 7 milhões, avançou. Mas aqueles que temeram garantiram os 3 que eram necessários para ficar apenas 2 milhões de votos de diferença. E existe também uma questão muito messiânica, né? As pessoas confundem. Pô, o presidente da República estava falando, é um funcionário público, né? De grande importância, mas existe essa coisa de transformar, que é o caso do Lula, nem se fale, é um semideus para quem gosta dele. E o Bolsonaro também foi virando um ser intocável, né? Aquela coisa. Eu já comecei a ver em Twitter, Bolsonaro para sempre. Pô, calma, cara, calma. Nós temos que arranjar outras além. Não estou dizendo que agora escantear o Bolsonaro, não, porque o Bolsonaro tem o seu papel histórico. E ele tem que ser protegido de tudo aquilo que vão fazer com ele agora, porque o primeiro passo vai ser colocá-lo na cadeia para torná-lo inelegível. Exatamente. Por quê? Exatamente, aí você vê a inteligência dos que alcançaram o governo neste momento. São mais inteligentes. Por quê? Porque não é porque eles acham que o Bolsonaro é o único que pode chegar lá, não. É porque eles sabem que se trouxer problema, em 3 anos você não constrói um outro líder à direita. Será o Tarcísio? Será o Zema? Esses dois têm a firmeza necessária para chegar e apaixonar um povo, porque eles são mais técnicos. Convenhamos, não tem coisa mais chata do que um técnico. Você vai conversar com o técnico, você começa empatia, a dormir. Né? Você fala, ele pode estar falando tudo certo, pelo amor de Deus, erra alguma coisa pra gente poder se sentir feliz. Tá? Porque, você é um dos nossos, né? Você erra também. Pelo amor de Deus, então, não tem. Eles sabem. O Tarcísio é extremamente racional, né? A gente pega, por exemplo, quer ver o Tarcísio? Eu respeito, adoro o Tarcísio. Também. Eu acho ele um cara. Muito, mas quer ver como é que o Tarcísio fala numa eleição? Ele diz: eu entendo que é ter depressão. Eu também tive. Aí você diz: como é que eu vou votar de um líder que está dizendo eu entendo que é ter depressão? Ele pode ter depressão a qualquer momento. Porque ele está dizendo que ele teve, ele está dizendo que ele tive, que ele entende. Então ele não poderia falar isso. Não, essa é uma fragilidade que ele não pode apontar. Um líder não pode apontar as suas fragilidades. Exatamente. Ele não pode apontar. Então, sabe-se que já o Bolsonaro já é o contrário, né? O Bolsonaro é um rolo. Não. Ele vai e não tem medo. Ele vai erra sem constrangimento. Ele erra sem constrangimento. Quer ver um erro? 7 de setembro. Exatamente. Ali ele poderia ter juntado todo mundo para dizer: faremos as transformações que são necessárias no Brasil, em especial nas relações entre os poderes. Para isso eu preciso do apoio de vocês. O que foi que ele fez? Chamou um ministro de canalha. Ora, convenhamos, quando eu ouvi aquilo, eu baixei a cabeça e meu Deus do céu, por favor, presidente, não faça isso. Por qual razão? Se eu chegar aqui e falar aqui em público para todo mundo ouvir que um dos dois é canalha, eu arranjei um inimigo para a vida inteira. Exatamente. Independentemente do que vai acontecer. Só tem um detalhe. Vocês vão me dar uma surra porque eu tenho 1,5 metro de altura. Agora, aquele ministro lá, ele, além dele ser taekwondista, ele pode dar um pau mesmo, se ele encontrar na rua, mas ele não vai perder o tempo dele, porque ele simplesmente faz assim, ó. Acabou. Tem a caneta. Ele tem a mão do Thanos. Exatamente. Ele faz assim, ó. Pá! Metade do universo desaparece. Exatamente. Como é que ele arranja esse desnecessário? Entendeu? Então, o Bolsonaro é o inverso. Mas sabe-se que exatamente esse inverso pode, de acordo com as convulsões que vão ter, pode ser aquilo que o povo vai atrás. Por qual razão? Porque o povo quer alguém, no momento de crise, o povo quer um rolo de passar estrume. O povo não quer alguém que vai, não, veja bem, vamos conversar aqui. Você quer chá ou café? Ninguém quer isso. Não quer. Então o cara diz: serve logo essa porcaria aí e toma. Pronto. Tem 1 minuto para tomar. Se não tomar, você não come. Pronto, acabou. Direto o povo e reto. quer isso, né? E aí, nisso, ele tem de sol. Bolsonaro,
Gostei de você falar do Thanos. Referências Gostei. Eu queria saber como é que você se diverte, cara. Como é que porque você é um cara brilhante no que você faz. Obrigado, sou tão brilhante assim, não. Eu tô satisfeito. Nossa saciado. Eu não sou muito chegado em política, mas hoje eu tô satisfeito, cara, porque eu aprendi muita coisa. Mas como é que você se diverte? Eu tô falando sério, viu? Sério. Muito obrigado. Porque eu sou um cara que fica Olha, assim. eu vou dizer uma coisa. Eu não quero muito. Política, me dá um pouco Olha, de. eu vou dizer uma coisa. Eu sou muito autocrítico. Tudo aquilo que eu falo, que eu faço, eu acho que não tá bom. Então, falar isso pra mim, você não tem noção como eu fico. De repente pode significar que eu vou sair daqui pra cadeia. Pode significar isso. Eu já tô com medo. Mais fãs, cara. Você vai ter mais fãs. Mas eu vou te dizer. Eu sempre sou muito autocrítico. Às vezes, por exemplo, quando eu vou nos programas, primeira coisa, eu saio arrasado. Todo mundo, cara, legal, você falou umas coisas interessantes. Você tá brincando comigo? Então eu fico muito feliz com isso. Como que eu me divirto? Eu vou falar do fundo do coração. Eu não consigo ver diversões que sejam muito elaboradas. Se elaborar muito não é diversão, é trabalho. Boa. Tá? Então eu gosto das coisas, por exemplo. Recentemente eu estava numa reunião com amigos, eles falaram, pô, vamos sair, o que você gostaria tal, porque eu gosto muito, eu estudo muito sobre a monarquia, aí, não, nobiliárquico, não, cara, você quer que eu coma bem? Feijão, arroz, batata frita e um pedaço de carne. Acabou. Isso para mim é um banquete dos deuses. Exatamente. E um pudinzinho ali de coisa. Então eu gosto de coisas simples. Como é que eu me divirto? Eu não vou dizer que eu acompanho futebol, eu acompanho uma manifestação de Deus na Terra, que é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Então eu acompanho também a Palmeiras. Atenção, meu Deus racismo, nazismo nesta mesa. Eu acompanho tudo. A maioria dos convidados 2 palmeirenses contra um corintiano, agressão ao Estado de Direito. Para que ter noção, e eu sou tão apaixonado, eu acompanho mesmo. Um dia eu estava assistindo um jogo, aí é o único momento que realmente eu perco as estribeiras quando eu sou muito calmo assistir. Eu só gosto de comemorar no final e xingar no final. Mas às vezes eu me irrito. E um dia eu comecei a me irritar, esse perna de pau, burro, imbecil. Aí minha mulher veio. Você tá louco? Aí eu disse, por quê? Por que você tá xingando o coisa? Eu disse, porque é a semifinal. Ela disse, olha pro time. É que era a semifinal do Campeonato Paulista Sub-11. E aí, moleque, aí eu caí na real, porque pra mim vestir o manto sagrado... Vestiu, pode ser... Do nariz pra baixo é canela. Dos bebês, tem que ganhar. Não tem essa. Se for campeonato de subfralda... Eu acompanho todos. Eu acompanho todos os jogos. Eu gosto de futebol. Sério, eu gosto de futebol. Eu gosto... Alguns jogos eletrônicos eu acompanho. Então eu acompanho aquilo que... sinceramente, por exemplo, eu não gosto de balada. Eu nunca gostei de balada. Mas, um boteco tomando um chopp com os amigos, é óbvio, se eu puder escolher, eu escolho um Luiz XIII para tomar, mas desde que alguém pague. Porque só fica rico ou permanece rico quem não joga dinheiro fora. Então, se alguém pagar, eu pego o Luiz XIII. Tudo bem. Mas eu gosto de acompanhar, eu me divirto com as coisas mais simples, porque é o que eu gosto. Eu gosto das coisas simples, eu não gosto das coisas muito elaboradas. E eu tive o privilégio na minha vida de já poder sentar à mesa com personalidades de alto nível, seja alto nível financeiro, como alto nível político, alto nível nobiliárquico. E todos, por incrível que pareça, são de uma simplicidade espetacular. E eu me divirto com as coisas simples. Boa, cara, boa. Muito bem. Você mencionou o Thanos, então aproveita. Claro, não, pelo amor de Deus. Isso é importantíssimo, não. Cara. Essa é a coisa você mais... percebe, a pergunta não é essa, mas como que você vê esse pano de fundo político dos filmes da Marvel, do próprio Thanos? Como que você vê isso? Claro. O projeto de poder do Thanos... Olha, eu vou te falar, eu sei que a primeira coisa que vem na mente é a questão da guerra cultural. Exatamente. Né? A primeira coisa que vem na mente. Mas essa guerra cultural ela não é de agora, não. Ela está ali há um bom tempo, em determinados momentos a gente não entende ou a gente aceita porque a gente está do lado daqueles que estão falando. Exemplo, quando a gente pega o Star Trek, por exemplo, o que é o Star Trek? É a reprodução da Guerra Fria. O que é a Federação de Planetas? É o próprio Estados Unidos. Estados Unidos da América. Cada planeta é um estado. O que é... O clima. O que são os climas?
É a União Soviética. Fala uma língua estranha. São feios que dói, que é uma mentira. As russas, especialmente, pelo amor de Deus. Batem em todo mundo, não dialogam e só querem matar. Isso está acontecendo uma guerra inconciliável entre eles no universo, ou na galáxia, pelo menos. Aquilo ali já era uma reprodução. Ali eles estavam colocando um universo que eles queriam apresentar. Da mesma forma, quando você pega o Guerra nas Estrelas, você tem praticamente o Império, tem os fascistas, tem não sei o que, tem aquilo lá. Aí o Império assume, morre a democracia, como no Guerra nas Estrelas. Morre a democracia com um discurso de todos querendo se unir para chegar a um determinado fim, exatamente, que é preservar o equilíbrio. Aí sai a República e entra o Império. Isso já existia. Só que pra gente parecia muito agradável. Olha que coisa curiosa, quem criticava essa guerra cultural era a esquerda. A esquerda era muito... E a esquerda jogava e fazia análises espetaculares, porque eles traziam elementos, por mais que eu discordasse, porque eles não, tá certo mesmo, tem que pegar os Klingon na época, tem que pegar os Klingon e deixar eles pra lá. Na época, e eu sou apaixonado pela Rússia. Sou apaixonado pela Rússia. Mas... Na literatura... Pelo amor de Deus. O povo russo é espetacular. Exatamente. E até, se um dia tiver oportunidade, muita gente discorda de mim, mas o que está acontecendo agora é uma consequência no processo histórico, não poderia ser evitado. Porque o Putin, ele é uma consequência. Quando a gente pega o que aconteceu de 90 até lá, o Putin, ele foi colocado para resolver um problema, resolveu depois de criar outros. Mas ele foi colocado e ele resolveu o problema naquele momento. Mas isso a gente deixa de lado. Né? Mas só para ver o negócio do Thanos, tudo. Isso é a pré-reprodução daquilo que eles estão querendo. Primeiro, inclusão social, cotas, a igualdade sendo estabelecida. O indivíduo, que é o inimigo universal, sempre ele tem perspectivas de que ele quer uma homogeneização e a extinção daquela metade que eles dizem que é questionadora. Eu te acuso agora daquilo que eu faço. Tá? Que não é decálogo de Lenin, isso eu nunca vi no Lenin escrever, mas é real, está numa forma de proceder. Né? Que normalmente eles fazem isso. A gente pega os discursos, não de agora, porque agora jamais faria um discurso dessa natureza. A gente pega o discurso de governos anteriores, quando eles ficam falando dos outros, eles falam daquilo que eles fizeram. Agora não. Agora não, jamais fariam isso e jamais a gente encontraria isso nas nossas instituições, alguém acusando outros daquilo que está fazendo. Jamais eles fariam. Mas, então, basicamente é isso. Então, existe sim essa guerra cultural. Aí quando você pega até a história do Thanos, olha aí, negócio, coisa assim. História do Thanos. Qual é o problema do Thanos? É que o Thanos, ele era um indivíduo que nasceu com uma certa diferença na sua família, foi colocado num planeta, mas ele era super inteligente, e ele era um cara em si mesmado, isolado, até que um dia ele se apaixona por uma garota que acompanha a vida inteira, até que ele descobre que essa garota é uma construção da sua mente, e essa garota é a morte. Estou impressionado. Tá vendo? Não, mas o Thanos é verdade, é isso, exatamente. Quando falaram que veio um cientista político falando, que bom. Vai começar, né? Isso é espetacular. Para com isso, não fala isso. Sensacional. Não fala isso, não. Vamos assinar um decreto agora, o Westcast consoando por 5 horas. Pô, não faz isso não. Mas é isso. Quando você coloca, vai ser muito fácil você associar o Thanos depois, muito facilmente, aquilo que hoje virou o mantra. Qual é o mantra? Qualquer opositor, está no livro, é de direita. A partir daí, como é que você faz? Qualquer opositor, além de direita, não é só a direita, não existe mais direita. O que existe é a extrema-direita. Exatamente. Aliás, o Lula tuitou hoje que ele vai criar uma organização internacional, uma reunião para combater extremistas de direita. Exatamente. Querem ver um exemplo? Marine Le Pen. Ela é extrema-direita. Mas a Marine Le Pen, ela veio de um partido que sim pode se dizer que é extrema, por quê? Porque o que configura extrema não é ser alguém alguém que é liberal ou quer botar os empresários, não é nada disso não. Configura o ser extremo é incorporar a violência no processo político. Por isso você tem uma extrema-direita e uma extrema-esquerda. Aí eu coloco, todo mundo é de extrema-direita. Por mais que você seja um cara que não, diga eu sou contra a violência. E eu quero o diálogo. Eu acredito que tem que se respeitar os processos e ir apresentando o projeto. É um diálogo de projeto. Não, todo mundo é extrema-direita. O passo seguinte, se é extrema-direita, aí coloca alguns outros adiantes, é negacionista, é terrorista, não sei o quê. E esse, com todo respeito, a burrice que foi feita, poucas vezes eu vi um ato tão criminoso e tão estúpido como o que foi feito ali. No 8, né? Dia 8. No dia 8.
E, sinceramente, o meu sonho é fazer uma pesquisa sobre esse dia 8 para entender quem foi o estrategista que, se ficar configurado que eles queriam dar um golpe de Estado, que estrategista pensa um golpe de Estado durante as férias, no domingo, sem ninguém no lugar. Deu tudo certo. Né? Vai lá para destruir as coisas. Porque esse estrategista, ele tem que ser colocado no mural e tem que ser criada uma estátua para ele. Uma estátua, a foto dele tem que ilustrar o verbete estúpido no dicionário. Não é possível. Primeiro, qualquer coisa que use de violência tem que ser punida. Absurdo. Tem que ser punida. Esse é o primeiro ponto. E ali, eles não poderiam nem ter feito essa bobagem. Mas, infelizmente, aí, esse argumento vai ser usado por muito tempo. Agora, pelo fato de eu falar assim, não, eu sou liberal, eu sou extrema-direita. Exatamente. Bom, Sônia, você vai escrever um livro sobre isso agora? Sobre o 8 de janeiro? Olha, eu não vou escrever um livro, mas eu não vou falar o que eu vou escrever, porque senão eu vou ser preso antes, né? Mas deixa pra ser preso depois. Eu gostaria de pelo menos terminar, porque chega um momento da vida que você diz assim, bom, eu vou morrer, todo mundo morre, mas como é que eu vou ser lembrado? Como um idiota a mais? Como um cara que só Tô falando produziu. do livro, porque eu quero que você lance o livro logo para você voltar aqui rápido. rápido. Lance o livro sobre a Marvel, sobre o Thanos. Exatamente. Cara. A descrição da vida do Thanos. Como destruir o universo. É coisa de neve mesmo, né? Foto É o do segundo Thanos. volume. Mas o Thanos com os 10 Mas olha, pedras dele. coisa de neve mesmo. Olha, uma vez eu estava conversando com a minha mulher, aí a gente estava separando assim os livros, porque na biblioteca tinha uma parte sagrada ali. A parte sagrada que ninguém tocava eram duas coleções. Uma é a coleção do Asterix. A outra era a coleção do Conan. Tinha tudo. Tinha tudo do Não Conan. mexa. Não mexa. Radioativo. Cara, tá tudo aqui, ó. Agora é tudo digital. Tudo que você tá falando, eu tô trazendo tudo pra cá. É uma maravilha. Eu assino a Marvel e eu tô relendo o Asterix. Cara, eu preciso terminar isso aqui. Infelizmente. É maravilhoso. Nós vamos conversar. Você vai voltar, certo? Você mora em São Paulo mesmo? Moro em São Paulo. É palmeirense. Já é uma condição... Mas sabe onde que eu nasci? É. Sou amazonense. Ah, você é amazonense? Olha só, cara. E virou palmeirense. É brincadeira. 40 anos, cara. Incompetentes. Pra ver como Cadê o trabalho de conversão? Pra ver como as boas levas do espírito alcançam o universo inteiro. Brincadeira, não volte mais, Sônia, até que você Sônia, você vai voltar logo que der, porque puxa, realmente, legal. tem um monte de coisa pra Muito falar. bom, muito bom. É que a gente tem uma certa limitação de tempo, mas tava demais. Essa conversa Incrível. tava muito boa. Obrigado. E, puta, super obrigado, cara. Estão brincando, não. Não. Estão fazendo isso por diplomacia, não, né? Poxa. Não, cara, não mesmo, cara, não legal, mesmo. legal. Porque realmente eu tenho um certo... Você sabe, eu falo, ai, política, lá vem papo de política, e hoje foi interessantíssimo, cara, foi muito legal. bom. Quero muito fico voltar muito a falar feliz, disso. fico muito feliz mesmo, Eu olha, também, cara, poxa. muito legal você ter vindo. Obrigado pro Edilson. Agradeço mais uma vez. Obrigado a todo mundo, a Cine Oeste, para que isso continue, tá certo? A Cine Oeste, muito obrigado a você que está assistindo. Riptayotaye, roda a vinheta.